Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa, louvando, adorando e bendizendo o nome dEle, que Ele é digno de glória, honra e louvor. Estamos meditando dentro do Catecismo de Westminster sobre agora a pergunta número 3, a terceiro mandamento, pergunta número 53, que diz: qual é o terceiro mandamento? O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor seu Deus. Isso tem uma série de misticismos em torno desse mandamento. Na verdade, nós não conhecemos qual é o nome do Senhor. É um nome impronunciável, um nome que ele é referenciado pelo tetragrama, 4 letras, YHWH, que alguns traduzem por Jeová, outros Yahvé, mas na verdade é uma forma impronunciável, ou que não deve se pronunciar. Uma das grandes broncas, se você chegar diante de um judeu e pedir para ele pronunciar o YHWH, porque eles vão entender que você está tentando tomar o nome do Senhor em vão, e para eles isso é uma abominação. Pronunciar o que, pastor? YHWH é o que chamado, as pessoas falam Yahvé ou Jeová, entendeu? É um nome que não deve ser pronunciado, um nome que ele era referenciado em algumas situações específicas dentro do Antigo Testamento, em especial, como por exemplo pactos, quando ele fazia o pacto com Moisés, pacto com Abraão, algumas coisas muito sérias, quando falava-se a nível de nação. E em outras formas você vê, até na nossa Bíblia a gente vê falando assim, Elohim, Adonai, que eram termos hebraicos que falavam do nome de Deus, mas não citavam o nome dele literalmente. Em algumas Bíblias você encontra inclusive não a palavra Deus, mas você coloca o D, apóstrofo, o S, para não falar, realmente fazendo a referência da santidade do nome de Deus e o zelo pelo nome do Senhor. O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor, seu Deus. O nome de Deus. O nome de Deus tem uma conotação abrangente, entendendo que Deus não é um nome, é um título. A palavra Deus, entendeu? É um título. Refere-se não somente ao ser de Deus, mas também a todas as coisas por meio dos quais ele se faz conhecido. O Senhor ele não se faz só conhecido através do seu nome, mas ele se faz conhecido através de várias formas. O mandamento se refere principalmente ao uso do nome de Deus. Como nós usamos o nome do Senhor? Como que nós lidamos com a santidade desse nome? Nós o invocamos, nós o adoramos, nós respeitamos esse nome. Esse é um questionamento que devemos fazer dentro do nosso coração. Quando se fala de nome, um nome para nós ele não tem muito sentido. Então, quando a minha mãe escolheu meu nome, ela escolheu porque ela achou legal, entendeu? A gente, quando foi escolher o nome da Luísa, a gente estava entre Luísa e Júlia, entendeu? Júlia, sei lá, não sei se era Júlia ou Júlia, sei lá. Aí uma irmã da igreja roubou, minha filha até hoje dá graças a Deus porque roubou, porque hoje o que tem de Júlia nessa idade dela é tremendo, ela tem umas 6 amigas Júlia. Mas os nomes para nós não tem muito efeito, entendeu? A gente escolhe o nome porque a gente escolhe, ou porque fazer uma referência em relação a um parente. Havia aqueles nomes no mínimo estranhos, né, que você juntava o nome do avô com o da avó com o da tia e faz aquele nome assim, você fala assim, meu, que nome é esse, né? Não sei se a mãe dela, viu o filme lá do Island, né? Não sei, né? Guerra das Estrelas. Não sei. Tá? Mas cada nome, eu brinco, né? O nome da minha irmã é um nome bem diferente, né? É Marna, M-A-R-N-A. E eu lembro que eu zoava ela o tempo inteiro, porque tinha um desenho lá do... Não lembro o desenho do Johnny Quest, das antigas. E tinha um episódio em que tinha uma múmia, entendeu? Que saía procurando a esposa dele, que era perdida, que eles separaram quando morreram, né? Eles caem, os egípcios, né? Que separam, você tem uma vida pós-morte. E o nome da múmia, esposa dele, era Marna. E eu achei esse episódio, eu mostrava, e ela, é o nome da múmia. Minha mãe falou assim, não, é da princesa, tal. Mas a nossa escolha de nomes, ela não tem base. Mas os nomes do Antigo Testamento em especial tinham significados.
Então é algo que as pessoas tentam fazer hoje, né? Então, antigamente o cantor Jorge Ben, agora é Jorge Benjor. Aí você começa a mudar os nomes com uma forma de cabala, que é uma forma de matemática judaica, tentando inventar alguma coisa mística. Mas havia sentido. Então Moisés, hoje não no nosso meio ocidental, no meio deles tem sentido, tá? Tanto que João Batista, quando ele foi para ser batizado, quando ele foi ser apresentado, entendeu? A mãe de João Batista falava, é João. E eles falam, não vai com o João não, porque não tem nenhum João na tua família, não faz referência nenhuma. Aí o pai escreveu, tá lá na Bíblia, escreveu na tabuinha, o nome dele não é João mesmo, os caras ficaram chocados. Moisés, aquele que é tirado das águas. Abraão, primeiro era Abraão, depois passa a Abraão, que é pai de muitas nações, e assim vai. Fala, meu querido. Porque os apóstolos também, quando começaram a seguir Jesus, uma das primeiras coisas que Jesus fazia era mudar o nome deles. Não todos. Ele olhava e falava, agora você não é mais irmão, vai ser Pedro. Tá, e aí fazia referência, tinha referência em relação a alguma coisa. Então, para nós não tem sentido. Mas no mundo antigo, no Antigo Testamento, no qual nós temos escrituras sagradas, para de cutucar, que nós... Fica cutucando, entendeu? A gente não tem sentido, mas para eles tinham sentido, as coisas aconteciam, as situações, elas faziam uma referência muito forte em relação ao nome da pessoa. Na antiguidade, o nome da pessoa revelava muito mais do que no seu uso atual. O nome era representativo de todas as circunstâncias que envolviam a pessoa. Então, pelo nome da pessoa, você já sabia que alguma coisa tinha acontecido. Tinha um termo, acho que é Lodebar, quando foi roubado a glória, a arca da aliança do Senhor pelos filisteus, teve aquela guerra lá que não foi abençoada por Deus, tomaram a arca, e aí nasce uma criança naquele meio, eles falam assim, o nome dessa criança é Lodebar, ou seja, a glória do Senhor se foi. Olha que loucura, entendeu? Tenha sentido naquela época. Na língua hebraica, particularmente, o nome é usado com o sentido da revelação, da essência e dos atributos pessoais. Então, quais eram as características da pessoa? Como que a pessoa se revelava? Ela era isso, era aquilo. Jacó, quando sai, né, e tenta pegar o lugar, chama ele de usurpador. Então, toda uma sequência, né? Por esse motivo, o nome de Deus era considerado impronunciável pelos hebreus, que eram antes dos judeus. Por que impronunciável? Ai, que coceira. Entendeu? Impronunciável. Por quê? Entendeu? Hebreus capítulo 20, verso 7. Não, é meio incompreensível essas picadas, porque a gente foi nas cachoeiras todas, não tinha nada. Ontem estava tranquilo. Aí a gente acordou cheio de picada. Não sei se a gente trouxe as muriçocas junto no carro e picou a gente, não sei. É nada. Hebreus não, perdão. Êxodo 27, perdão. Êxodo capítulo 20, verso 7. É 27 ou 27. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente de tomar o seu nome em vão. É tão sério essa questão que é colocado no Decálogo, que é os 10 mandamentos. A gente tem que entender que todas as leis judaicas, ou todos os sistemas judiciais, eles partem do Decálogo, das 10 mandamentos. Em que a gente já falou que os primeiros mandamentos se referem apenas a Deus e depois se referem ao próximo. Os 4 primeiros, Deus, depois o próximo, aos seres humanos. É tão sério essa condição que ele fala, que ele aparece no 3º mandamento dizendo: não tomarás o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. É a condição de você entender que as coisas santas, elas são santas. Que na época do Antigo Testamento a gente via o tabernáculo, depois o templo de Salomão, em que os objetos lá eram santos. Você não podia sair, eu não poderia, como sacerdote, sair com a roupa
que eu estava oficiando fora daquela área, porque eles estavam mostrando a condição da santidade. Não é questão do objeto, não é questão do móvel, não é nada disso. Eu lembro que numa igreja que a gente congregou, você não podia subir no altar se não fosse pastor, se não fosse diácono. Não é nada disso. É questão de você começar a olhar para as coisas do Senhor e tomar aquilo como santo. O tempo dele, o recurso dele, as coisas dele, tudo do Senhor, ele é santo. Então quando você pensa em tomar o nome do Senhor em vão, em relação a tudo que ele se refere, como que nós temos lidado com as coisas do Senhor, com o tempo do Senhor, com os recursos do Senhor, com o que nós temos feito? Esse em vão, nesse mandamento, ele significa falso, você agir de uma forma falsa, de uma forma que não é verdadeira. O mandamento se refere também a todo uso irreverente ou por vaidade de todas as coisas que dizem respeito a Deus, como a adoração. As pessoas, elas usam a adoração com outra finalidade. A adoração acaba direcionando as pessoas não a Deus, mas ao homem, levando os homens... Tudo bem até? A adoração acaba não levando o homem a Deus, leva a qualquer outra coisa. As pessoas, em vez de estarem sendo levadas ao Senhor, à adoração ao Senhor, são levadas à dor no coração, são levadas a pensar em dinheiro para poder, quanto que eu vou ofertar ou que eu não vou. Os louvores, eles trazem essas características. É como a luz. Você pode até não perceber, mas dependendo da luz que está no ambiente, ele pode te levar até fome. Quando você ora, na época que eu estudei eletrotécnica, tinha uma matéria que chamava luminotécnica, que mostrava, por exemplo, a cor laranja do McDonald's, ele nos traz fome. Então você está lá, você sente vontade de comer. Se você vê uma parede preta, dá um temor no seu coração. Azul claro, bem clarinho, dá frio. Vermelho dá calor. Então essas sensações, a música também traz. Então é uma responsabilidade muito grande você, por exemplo, fazer o louvor da igreja ou você adorar ao Senhor. Ao que o louvor está te levando? Então quando a pessoa ela olha esse contexto da adoração e louvor sem reverência, ela está tomando o nome do Senhor em vão. Está levando as pessoas para outro pensamento. A pessoa vai ficar olhando para o teto, vai ficar olhando para isso, olhando para aquilo, enquanto o foco é o Senhor. A oração... As pessoas oram não com o objetivo de alcançar Deus, mas oram com toda sorte de objetivos, se aparecer, chamar atenção, entendeu? E aquela oração ela não chega nos pés do Senhor, porque a motivação daquela oração não é glorificar o Senhor. Sacramentos, no caso nós temos Santa Ceia, vamos falar um pouco mais para frente, nós temos Santa Ceia, nós temos batismo. Temos que achar um rio para batizar o Pedro antes que ele desiste. Ou uma piscina, em qualquer lugar. Temos que pegar aí, entendeu? Tem que pegar aí, senão a gente não vai nunca. Calma aí, segura aí. Não é hora de diálogo não, tá? Sacramentos, juramentos, votos que nós fazemos a Deus. Tudo isso, quando você faz de maneira falsa, quando você não faz com a motivação de glorificar a Deus, você está tomando o nome santo de Deus em vão. Começando por votos e juramentos. Votos e juramentos, eles não são obrigatórios. Ninguém é obrigado a fazer voto. Ninguém é obrigado a fazer jejum. Ninguém é obrigado a fazer nenhum tipo de compromisso, promessa, nem coisa nenhuma. Lembro certa vez lá em São Paulo, nosso pastor estava passando por muita luta, eu não era nada na igreja, e aí eu comecei a ficar incomodado com aquilo. Eu falei para os pastores, tinham vários lá, eu falei assim, vamos fazer um propósito de oração por esse homem, entendeu? Aí, não, pode deixar que amanhã eu te dou resposta em nome de Jesus. É um voto diante de Deus. Nunca falou, nunca deu andamento. Nós fazemos votos e juramentos de uma maneira muito simples com os nossos lábios. Nós temos dentro do contexto secular nossa a condição de você fazer a jura de amor, eu te amo. Homens que tentam tirar a virgindade das mulheres e vêm com promessas de eu te amo, e não é uma coisa nenhuma. Votos e juramentos são permitidos quando requisitados na igreja ou pelo magistrado civil dentro da nossa sociedade.
Todo uso reverente ou por vaidade de todas essas coisas que diz respeito a Deus, como adoração, louvor, oração, eles quebram isso. Eles são permitidos, mas isso também inclui os votos e juramentos falsos, feitos de forma ignorante ou irresponsável, ainda em mentiras ou invocações de Deus feitas de forma irreverente. Você pode ser colocado diante de uma autoridade em que ele vai querer que você preste uma testemunha de alguém. E aí tem aquela célebre frase lá dentro dos tribunais, você jura, coloca a mão na Bíblia e fala, você jura dizer a verdade, apenas a verdade? Como é que é? Somente a verdade. Somente a verdade? Além da verdade, para a glória de Deus, eu juro. Aí o cara vai lá e fala mentira. Entendeu? Nem conhece a Bíblia, nem conhece o Deus que serve. Está tomando o nome do Senhor, santo o nome do Senhor em vão. Votos e juramentos, eles são permitidos. Quando requisitados na igreja, pode ser que a gente fale assim, olha, vamos fazer um jejum de consagração. E se você dá o aceite, você tem que cumprir. É importante notar que este é o único mandamento que tem uma advertência. Isso nos deve levar a refletir na gravidade expressa. Deus, ele olha e fala, se você faz um voto, se você faz um juramento em nome dele e você não o cumpre, ele não te tem por inocente. Pastor, o que fazer quando eu faço um voto e eu não dou conta? Ou eu fui irresponsável? Pedir perdão ao Senhor, contar a misericórdia dele. Quando nós, dentro do casamento, por isso que o casamento é algo tão sério, a partir do momento em que você entende o que é casamento e você casa, você abrir mão desse casamento é algo extremamente complicado, porque você fez um voto diante de Deus, tá? Nós fizemos um voto diante de Deus, sabendo o que nós estamos fazendo. E aí você não tem incompatibilidade de gênios, não tem dor de barriga, não tem nada que possa quebrar isso. Pô, mas eu quebrei, o que fazer? Aí é contar novamente com a misericórdia do Senhor. Em especial no casamento, nunca o segundo casamento ele vai ser abençoado como o primeiro, quando se falado dentro dos princípios de Deus. Tá? Então pega, por exemplo, Felipe e Rayane, se houver alguma divergência, eles se separam, nunca o casamento deles vai ter a felicidade que era prometida no primeiro casamento. Não vai haver, porque houve um rompimento, a aliança do Senhor ela não se rompe. Então você pode até contrair um casamento novamente. E é aquilo que eu falo para vocês, nem todo casamento diante de Deus é casamento. Tá? Por isso que esse zelo que eu tento impor a vocês, no sentido de vocês entenderem o que é o casamento, para que então você entre no casamento. Para que você saiba que há consequências do casamento. Estar junto não é casamento. Sexo não é casamento. Fazer o casamento do civil não é casamento. Diante de Deus não é. E aí nós temos que entender o contexto todo disso. Quando você faz um voto, quando você faz um juramento diante de Deus, você tem que cumprir. E Ele te toma como alguém responsável por aquilo. Votos e juramentos, adoração. A adoração aceita por Deus é somente a sua pessoa e somente por intermédio de Cristo, conforme os preceitos por Ele definidos na Escritura. Se você adora a Deus de qualquer outra forma, que não são aqueles que as Escrituras definem como princípios que Ele aceita, você está perdendo o seu tempo. É por isso que a gente fala de algumas formas que as pessoas acham que estão adorando a Deus, e Deus ele não aceita isso. Ah, mas o ministério de dança. Não tem ministério de dança na igreja, na Bíblia Sagrada. Ah, mas eu gosto de dançar a Deus. Você pode dançar à vontade, Ele não recebe. Você pode fazer as melhores coreografias, você pode fazer o que você quiser. Mas Davi dançou, ele dançou fora do templo, ele não dançou para o Senhor, ele estava extravasando a alegria do coração dele, e não há problema nenhum de fazer isso fora da igreja. Ele não recebe. Ele não aceita, ele não está em nenhum momento fala assim, dance para mim no templo. Não tem esse texto aqui. Então quando eu ofereço algo que eu quero oferecer, não é uma adoração ao Senhor. Não vai levar, não vai chegar no altar dele. Porque ele está dizendo que não é assim. A adoração aceita por Deus é somente a sua pessoa e somente por intermédio de Cristo, conforme os preceitos por Ele definidos na Escritura. Adorar a um Deus que não se conhece plenamente quer você trazer essas condições de uma coisa que você não sabe se Ele aceita ou não, e você oferecer, é mentira. É tomar o nome santo dele em vão.
Adorar um Deus que não se conhece plenamente como se fosse o verdadeiro Deus é usar o seu nome de uma forma falsa. Isaías 42:8. Amém? Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então o Senhor, ele está falando que Ele é o Senhor. Quando Ele é o Senhor, é eu que mando. Ele está falando isso. É aquela figura que eu já falei para vocês. A melhor figura humana para você definir a questão de Deus, você tem que pensar em Hitler, Mussolini, Lenin, caras que não aceitavam um comentário de ninguém. Você falou alguma coisa, eu te mato. É a condição do déspota. Deus, ele não dá, não pede conselho das coisas que ele faz para ninguém. Ele faz o que ele quer. Ele fala, eu sou o Senhor. Esse é o meu nome, Senhor. E eu já falei na semana passada, a palavra Baal, ela tem a ver com Senhor. As pessoas adoravam aquelas imagens, falavam assim, esse é o meu Baal. Baal é Senhor, é a tradução da palavra. A minha glória, pois, não darei a outrem. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando algo nos vem sobre as nossas vidas e a pessoa fala assim, poxa, como você é demais. Glória a Deus. Não é minha glória, não. E se você dá uma glória dessa, também de uma maneira vazia, também você está tomando o nome do Senhor em vão. Ah, glória a Deus. Será que é glória a Deus mesmo? Ou você está puxando a glória para você? A minha honra, eu não vou dar às imagens de escultura. E aí quando fala em imagem de escultura, não é só a imagem que está na parede, é a imagem que está no seu coração. Todos nós temos ídolos no nosso coração. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Toda vez que você faz algo por causa do seu coração, você está tomando o nome do Senhor em vão, porque você está dando glória a outra coisa, a honra a outra coisa. Falsos ministros e religiões, o que mais tem é isso. Desde o Antigo Testamento, a crítica em cima do Senhor é em cima da liderança, é em cima dos pastores, é em cima dos mestres, é em cima dos sacerdotes do lar. É ali que pega a coisa. Quando Josué ele finaliza o livro dele falando, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele está falando exatamente essa condição do que exemplo o sacerdote está dando. O que o homem, o que o ministro, o que o pastor está fazendo com aquela informação, com o jeito de agir. A gente tem visto cada vez mais pessoas falsas dentro desse meio, em que eles falam o que eles querem, com o objetivo de seduzir as pessoas a fazer qualquer coisa que eles querem. Não levam as pessoas a Deus. Por mais bonito que seja o discurso, não leva a pessoa a Deus. Muitos ministros professam a religião cristã em hipocrisia, sem sinceridade, com fé fingida, visando a objetivos diversos da glória de Deus para fins malignos, quais sejam: serem respeitáveis, ganhar dinheiro, ter autoridade e poder. Eu lembro que uma vez eu fui dar uma aula lá em Uberlândia, e o pastor passou comigo na frente de uma igreja, ele falou assim, nessa igreja aí o pastor ele fala que as pessoas não podem nem comprar uma blusa sem falar com ele, porque senão está debaixo de maldição. Você entende como que o cara funciona? Ele vai direcionando o povo a um controle mental que é a lavagem cerebral da vida das pessoas, em que a pessoa não pode comprar um carro, não pode fazer nada, se não for dentro daquela coisa. Ah, mas a visão, entendeu? O cara teve a visão. Gente, cuidado com essas visões. Ah, porque eu estou vendo. Está vendo o quê? Entendeu? A gente tem umas escrituras sagradas. Eu não estou descartando o sobrenatural. Eu vivo no sobrenatural de Deus. Mas nós temos que tomar cuidado com esse jeito de Deus falar. Porque será que Deus falou mesmo? Será que Deus está trazendo uma orientação e uma mensagem? Ou simplesmente a pessoa está querendo fazer com que você se dobre aquilo que Ele está falando? As pessoas fazem isso e fazem muito. Respeito, eu quero ser respeitada.
Então começa a falar que eu estou vendo. Olha, eu estou vendo, Nicolas, esse tipo de coisa. Não vai por essa rua, não vai. Pode acontecer, pode, mas não é regra. E essas pessoas, elas vivem nessa regra. Em vez de trazer princípios bíblicos para você aprender a pensar, eles ficam trazendo condições místicas para você ficar dependente deles. Ministros que não buscam as coisas do Senhor e não falam das coisas do Senhor. 1 Pedro capítulo 5, verso 2. 5, 1 e 2, por favor. Não. Rayane. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, e ainda com o participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte de ganância, mas de boa vontade. Tá? Então, ele está falando do presbítero. O presbítero é pastor. Então você pode chamar pastor de presbítero. Eu sou presbítero regente, ou seja, eu faço o controle, eu sou pastor, o maior pastor, digamos assim, da igreja. Quando a gente chama pessoas para cuidar, são presbíteros docentes. Assim que Deus levantar pessoas que sejam capacitadas dentro do ensino, serão pastores docentes ou pessoas que ajudem na administração do negócio, da igreja. Então, você tem vários títulos. Ele está falando para os presbíteros, para os líderes. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. As pessoas constrangem. Eles fazem isso por sorte da ganância? Fazem. Qual a motivação da pessoa estar diante das pessoas? Qual é a minha motivação? Qual que é a motivação dos pastores, dos líderes? Isso é muito sério e Deus condena como algo que é tomar o nome santo de Deus em vão. Não somente os falsos ministros incidem contra o mandamento. Cristãos negligentes que não sabem de uma razão real para a sua fé e a esperança, além dos costumes e práticas da sua igreja, declarações do seu ministro, também usam o nome santo de Deus em vão. Você faz o que você faz, por quê? Se você decidir usar terno, você usa por quê? Se você decidir vir de bermuda, você usa por quê? Ah, porque o pastor faz por quê? Será que a motivação sua é o quê? É glorificar a Deus? É honrar o nome do Senhor? Ou ser mais uma pessoa dentro da igreja? Quais são... 1 Pedro 3,15. Santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Qual é a razão da sua fé? Aonde você alicerça a sua fé? No que você crê? Eu lembro do nosso pastor lá de São Paulo, que ele falava assim: não estejam aqui por minha causa. Não estejam aqui por mim. Estejam pelo Senhor. A minha motivação de levantar o domingo pela manhã é qual? É não ser amaldiçoado? É ser rico? É ter dinheiro? Ter saúde? Qual é a motivação? O que ele está falando é: busque a santificação no seu coração. E esteja sempre pronto, através do conhecimento, a dar razão. Por que você acredita? Por que você desperta cedo e você vem para a casa do Senhor? Hoje pela manhã, antes de vir para cá, estava lá fechando o meu dízimo. Por que eu entrego o meu dízimo? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu ajo? Por que eu estou aqui no louvor? Por que eu procuro chegar no horário? Por que eu faço tudo o que eu faço? Ele vem falando sobre essa condição da santificação, que é o refinamento do nosso agir. Nós temos que refinar o nosso agir. As crianças, elas têm que aprender cada vez mais a se portar como crianças, mas dentro da casa do Senhor, prestando atenção. Estou vendo lá a Helena brincando, ela não está ouvindo nada do que eu estou falando, porque ela está brincando. Todo o conhecimento dos anos que vão passando, dos cultos que vão passando, eles são jogados na lixeira,
Porque eu tenho que entreter a pessoa. A criança ela não tem que ser entretida. O padrão que tem é das Escrituras Sagradas, em que a gente via quando Moisés, quando Paulo ia pregar, estava lá as crianças no colo ouvindo, prestando atenção. Porque essas crianças são as que vão mais sofrer dentro do mundo que nós vivemos. E se você não permite que ela aprenda, o que acontece é que depois ela vai sofrer. É no mínimo um ato de covardia. Deixar a criança dormir, já falei para vocês. Deixar a criança dormir, deixar a criança ficar brincando, não trazer. Ah, porque está com sono, não tem... Se vira. As crianças, elas precisam do ensino. Se elas não receberem o ensino, elas vão ser ensinadas pelo mundo. E depois você não reclama. Porque o resultado vai ser exatamente esse. O reflexo do que o mundo está vendendo. Nós estamos trazendo ensinos aqui de como viver dentro do cristianismo. E as crianças estão perdendo isso. Quais são as pessoas que podem reverenciar devidamente o nome de Deus? Será que é qualquer pessoa? Será que Deus ouve qualquer pessoa? Somente os verdadeiros cristãos podem honrar e reverenciar o nome de Deus. Somente os cristãos conhecem de fato a auto-revelação de Deus na natureza e na Escritura. João capítulo 7, verso 38. 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Muito lindo e maravilhoso, mas o que é crer em Deus? Se você consegue crer em Deus afastando o conhecimento, o entendimento, não há como. Não tem como uma criança, não tem como um adulto, não tem como uma pessoa crer em Deus sem saber aquilo que está fazendo. O nosso objetivo é trazer exatamente assim, que Deus é esse que eu sirvo. Eu tenho que conhecer mais dele, para que cada vez mais a minha fé ela seja edificada. Se a minha fé ela não é edificada, eu continuo sendo um bebê espiritual, levado pelas coisas do mundo, levado pelas lutas e dificuldades que nós passamos todos os dias. Como que você reage a essas lutas e dificuldades é o grande X da coisa. Outras pessoas que não são cristãs, ou mesmo os cristãos formais, podem apresentar comportamento impecável, bom gosto, educação, cultura, comportamento social, particular irrepreensibilidade, mas não reverenciam a Deus em suas atitudes. Eles são apenas cristãos superficiais. Fazem aquilo por causa de um conceito moral. Eu ajo como eu ajo porque é como todo mundo faz. Eu dou o meu dízimo porque eu não quero ser retaliado, eu quero poder comprar o meu carro zero, eu quero ter minha vida tranquila. Eu vou lá no culto disso ou daquilo outro porque eu não quero que meu filho dê trabalho, dê problema. Qual que é a motivação nossa? Será que nós somos cristãos nominais? Ou nós somos cristãos de verdadeiros? Aquela conversa nossa lá no WhatsApp lá foi interessante, né? Que eu fiz a piada com a irmã Vânia lá. E aí o Nicolas ele escreve assim: mamãe era crente lá e cá, entendeu? Cristianismo não tem a ver com localidade, cristianismo não tem a ver com a roupa que você veste, a placa da igreja, não tem nada a ver. Cristianismo tem a ver com a motivação do coração. Aleluia. É o que você crê. Se ele vai ser refinado ou não, se ele vai evoluir ou não, ele não depende, entendeu? Se você é cristão ou não, depende do esforço, da ação do Espírito Santo sobre a sua vida. O que as pessoas elas não entendem é que esse cristianismo superficial ele não leva a nada, ou melhor, leva ao inferno. São pessoas que vão estar diante do Senhor no dia do juízo e não vão ser reconhecidos como cristãos. Cristãos que têm um comportamento impecável, e nós temos que ter um cristianismo impecável. Bom gosto, educação, cultura, um bom comportamento social, beleza. Mas será que é só isso o nosso cristianismo? Muitas dessas pessoas antes elas reverenciam apenas a si mesmos, porque eles rejeitam a verdade de Deus para buscar a si mesmo louvor. Marcos 12:10.
Amém. Ainda não lestes a Escritura? Ainda não lestes esta Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. 11 também. Marcos 12, 10. 11 também, por favor. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. O Senhor está chamando a atenção dessas pessoas que têm o cristianismo baseado em qualquer outra coisa que não a pedra angular que é Cristo. A motivação social, moral, de qualquer forma. O Senhor está chamando a atenção porque essas pessoas elas estão buscando simplesmente a satisfação em si mesmo, para que eles possam se exaltar a si mesmos. Cristãos dentro da igreja que não adoram ao Senhor, mas que adoram a si mesmos. Com a sua postura, com o seu jeito de falar, com o seu jeito de agir, eles reverenciam a si mesmos, eles buscam a referência e a adoração a si mesmos. Jurar pelo nome de Deus. Aí nós temos duas posturas bem interessantes. No Antigo Testamento, Deuteronômio 6,13. O Senhor, teu Deus, temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. O único nome pela qual se devia jurar era o nome de Deus. Jurar, pois, falsa e temerariamente por esse glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa, era pecaminoso e abominável. Então, no Antigo Testamento, havia a condição de você fazer os seus votos, jurando, prometendo, falando assim, eu faço isso em Deus. Mateus capítulo 5. (33 a 37). Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim ou não. O que disso passar vem do maligno. Por que Jesus ele vem fazendo esse complemento? Algo que em Deuteronômio ele diz que é para fazer, e ele fala, não faça, porque as pessoas estavam fazendo isso de uma forma falsa. Eles faziam os compromissos e os votos dele com o Senhor, mas não cumpria. Volta ao livro de Josué. Josué ele faz a leitura das leis e chega para aquelas pessoas e fala, e aí? Eles falam assim, não, nós vamos seguir isso aí, pode ficar tranquilo. Ele fala, não vai nada, não vou nada. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, vocês não. Várias passagens mostram essa condição da falta da confiança das pessoas nas outras pessoas, com os seus votos e compromissos. É aquilo que a gente já falou em relação à igreja. Tenta alugar em São Paulo um templo para uma igreja evangélica. Você não consegue. Se não fizer em uma pessoa física, não consegue, porque a igreja lá tem um mau testemunho de pessoas que não cumprem aquilo que falam, aqueles que prometem. Juramentos e a igreja. Os votos e juramentos exigidos pela igreja, na igreja, são o matrimônio, a consagração, a confissão pública, a profissão de fé e a ordenação de ministro. Nós vemos essas características. Então, o primeiro deles é o matrimônio. Quando a gente vê a condição de um homem e uma mulher casando, eles estão fazendo um juramento, um voto diante do Senhor. Eu, Paulo, declaro, até que a morte nos separe. Eu estou declarando diante de Deus, eu faço um voto e um juramento diante do Senhor, que eu vou cumprir isso.
Não tem a dor, não tem dificuldade, não tem falta de dinheiro, não tem desejo sexual de outra pessoa, nada, nada, nada. Eu vou cumprir e vou ser fiel. Consagração, confissão pública, você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu declaro, ninguém colocou uma arma na tua cabeça. A confissão de Cristo, eu declaro que Jesus é o meu Senhor. O batismo, meu Deus é o seu Pai, é o seu Criador, Jesus é o seu Salvador, o Espírito Santo é o seu Consolador. Você fala, sim, eu me comprometo diante do Senhor em relação a isso. Consagração de uma criança, batismo, mesma coisa. Profissão de fé, ordenação de sacerdotes, eu consagro essa pessoa, você aceita. Na igreja batista tem um negócio que fala assim, você aceita ser submisso às autoridades da igreja enquanto elas estiverem conforme as escrituras. Você fala, sim, você está fazendo um voto e um juramento diante do Senhor. Somente se jura em nome de Deus sobre o que se conhece e crê com sinceridade. Eclesiastes 5:4. Por isso que, Eclesiastes capítulo 5, verso 4. Por isso que casamento sem conhecimento é complicado. O cara entra num contexto que ele nem sabe o que ele está fazendo, o que ele está aceitando. Eclesiastes capítulo 5, verso 4. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Eclesiastes capítulo 5, verso 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de teres. Cumpre um voto de tolos. Porque não se agrada de tolos, cumpre o voto que fazes. Ninguém está pedindo para você fazer voto. Você fez o voto? Cumpre. Se você não cumpre, Deus fala que você é o quê? Tolo. Em outra passagem fala que se você chamar o rapaz de tolo, você é digno do inferno. Olha como é sério. Tolo não é um bobinho. Eu quero ninguém, não. Tolo é uma coisa muito séria dentro das Escrituras. Como regra geral, as pessoas fazem votos e juramentos de maneira ignorante, ou seja, não sabem o que estão fazendo, inconsequente, ou muitas vezes de forma mal intencionada, e jamais poderão ou quererão cumpri-los, visto que não conhecem os fundamentos que envolvem esses votos e juramentos. Oséias 4:6. Você apertar a mão de alguém e falar assim, eu faço esse acordo. Quando você faz um acordo, mesmo que seja ruim para você, você tem que dar andamento nesse acordo. A menos que a segunda parte abra a mão disso. Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. É muito sério. Ele veio falando sobre essa condição da falta do conhecimento. É você começar a fazer algo sem saber o que aquilo vai dar. Poxa, planejamento. Nós temos que ser planejadores nas coisas. Eu vou fazer um negócio, eu vou entrar nesse negócio, eu vou fazendo e Deus vai me abençoar. Não, negativo. Você tem que fazer as contas. Tem passagem que fala assim, faça as contas para você não envergonhar depois. Você vai construir uma casa, vê se você tem condição. Eu vou começar um negócio, você tem condições de dar uma continuidade a isso? Eu pego um empréstimo, vou dar conta de pagar? Não, depois eu vejo, não tem isso. O que é perjúrio? O perjúrio é o juramento intencionalmente falso, ou seja, quando a pessoa tem o conhecimento da verdade, mas jura mentirosa e deliberadamente em o nome de Deus. O perjúrio, quando diz respeito a Deus, é chamado de blasfêmia ou profanação. Levítico 24:16. Eu vou estender um pouco para a gente acabar essa pergunta, viu? Levítico 24:16. Pedro. Quero te ouvir aqui, hein, Pedro? Espera aí que eu acho que não é isso não, hein?
Ah, pode ser, é isso mesmo. 16. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor será morto. Ananias e Safira. Alguém pediu para eles venderem o terreno? Não. Eles foram lá e venderam. Foram apresentar os apóstolos. Primeiro vai o marido e ele fala: por quanto você vendeu? Portanto, ele tinha vendido pelo dobro, sei lá quanto. Tirou uma parte para ele. Por que você está mentindo ao Senhor? Por que você está tomando o voto, o nome do Senhor em vão? O que aconteceu com ele? Morreu. Depois a mulher dele vem, mesma coisa. Será morto. Não chegou a apedrejar, mas morreu do mesmo jeito. Chega para a mulher e fala: olha, a mão daqueles que enterraram seu marido acabaram de entrar, o corpo dele está quente lá ainda e você vai se juntar a ele. Cria um temor na igreja. As pessoas começam a ver que as coisas do Senhor são sérias. Eu acho que falta um pouco de Antigo Testamento no meu entendimento humano, porque se a gente começasse a ver algumas coisas que havia no Antigo Testamento, a gente ia tomar uma outra forma de agir, uma outra forma de pensar. Maldição é toda e qualquer imprecação, atribuição maligna lançada contra outras pessoas, ou quaisquer seres, ou coisas espirituais ou materiais, desejando o mal, e juntando a essa maldição um apelo a Deus ou a qualquer outra divindade. As pessoas amaldiçoam em nome de Deus. Como fazem isso? Eu lembro que tinha um pregador antigo chamado Benny Hinn, e ele uma vez, agora ele se converteu, né? Aparentemente. E aí ele fala assim: todos que falarem mal de mim, eu amaldiçoo essa pessoa em nome de Deus. Olha, ele está indo exatamente dentro do contexto de tomar o nome do Senhor em vão. Números 23, 8. Números 23, 8. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Vinte e três, 8. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Balaque, rei, morrendo de medo dos israelitas, ele chama o profeta de Deus para amaldiçoar o povo de Israel. E aí ele chama e ele fala assim: como que eu vou amaldiçoar alguém que Deus abençoa? Depois ele faz besteira, né? Ele vai lá e ensina: olha, eu não vou amaldiçoar não, mas eu vou ensinar para você como que você faz para enrolar esse povo. Apresenta suas mulheres para eles, entendeu? Eles vão se enamorar delas, eles vão ser seduzidos por elas, e elas vão implantar a condição da cultura do Deus pagão no meio do povo de Israel. Complicado. O que é uma blasfêmia disfarçada? É uma blasfêmia de uso amplo, no senso comum. Trata-se de invocação a deuses ou seres espirituais diversos, como por exemplo, vixe, Nossa Senhora, ai meu Deus, você está invocando uma coisa que é um nome sério, só que você está usando uma forma pagã para você. A gente vem do contexto católico romano e a gente começa a puxar um monte de coisa. Virgem Maria, entendeu? Deus me abençoe. Essas coisas assim, que a gente fala da boca para fora, mas está falando na verdade o zelo que nós temos no nosso coração em relação ao nome de Deus. Ai, pastor, é tão bobo. Seria bobo se fosse em relação a você, mas em relação a Deus não é. Se você cumprir todos os mandamentos da lei e pecar em um, você pecou em todos. Ai, pastor, não é justo. Conversa com o Senhor, porque é Ele que definiu isso. É assim que funciona. Contratos na antiguidade. Como que funcionava o fechamento de contrato na antiguidade? Na antiguidade, os negócios e decisões relativos a todas as questões civis, religiosas ou militares eram sempre acompanhados de juramento. Os contratos eram usualmente realizados em locais públicos como as portas da cidade ou praças. Após as negociações, os contratos eram firmados pela palavra dos contratantes na presença das testemunhas e eram selados com juramentos aos deuses invocados, sejam deuses cristãos, deuses, os nossos deuses, o nosso Deus, ou então deuses pagãos. Gênesis 47, 31.
31. Sim. 47 e 31. Vamos, espera não, irmã. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel se inclinou sobre a cabeça da cama, a cabeceira da cama. José estava morrendo. Ele não queria que os ossos dele fossem enterrados naquele local. E ele fala: você jura? Tá? Tem uma passagem melhor, que eu acho que é essa, que é aquela passagem de Ruth com Boaz. Ruth, ela ia ser resgatada, havia essa condição, e Boaz tinha interesse de tomá-la como uma esposa, mas tinha alguém que era mais próximo, e ele fala assim: olha, você é mais próximo. Então ele chama o cara na porta da cidade, conversa, chama as testemunhas, fala assim: olha, figura de Ruth você tem que tomar, porque você é o resgatador. Ele fala: vou tomar. Ele fala: mas você tem que entender que ela não tem filho, e aí ela vai gerar filho, e o filho não é seu, é do outro que morreu, que vai ter que dividir a herança. Está tudo embutido no texto, implicitamente. Aí ele fala: então não, vai me dar prejuízo. Aí ele fala: então eu vou fazer. E além do voto, do juramento, tinha um esquema que ele pegava e tirava o chinelo e dava para o outro, que era uma prova de que você tinha feito aquele juramento e aquele pacto com a pessoa. E aí naquele momento ele tomou a Ruth como sua esposa. Dessa forma, os pactos e juramentos eram uma prática comum e tiveram sua origem juntamente com os primeiros grupamentos sociais, não só hebreus ou judeus ou israelitas, mas no sentido geral. O pacto com Abraão foi selado com juramento. Quando Deus ele faz o pacto com ele, animais eles foram cortados no meio, era a forma deles fazerem. Cortava-se uma vaca no meio, pá, cortava um carneiro no meio, cortava não sei o que, um monte de bicho cortado, você passava no meio daquilo lá com o cara, era uma forma de um voto de sangue. E aí a palavra de Deus diz que Abraão passa, e depois passa a figura de um fogareiro, simbolizando a figura de Deus ali fazendo aquele voto. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Você vê a figura de Moisés falando assim: Deus, você tirou o povo do Egito, como que vai ficar o seu nome diante desse juramento que você fez? Entende? O pacto com Abraão foi selado com juramento. Como Deus não tinha ninguém maior por que jurar, jurou por si mesmo. Hebreus 6,13. Hebreus capítulo 6, verso 13. Ah, não achou, filho? Não achou Hebreus, não, é? É no final da Bíblia. Dole uma. Ele achou. Achou? Ele já passou forte ali. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, o que ele fez? Juro por mim mesmo. Abraão, eu juro por mim mesmo que eu, no verso 14, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Ele está fazendo uma promessa em nome dele mesmo, sendo que nós não podemos jurar. Jesus está falando: não adianta você jurar pela minha cabeça, pela minha força. Eu não tenho força, eu não consigo, tá? Finalmente, da honestidade no juramento. Quem vai prestar um juramento deve considerar a gravidade de um ato tão solene e não afirmar nada de cuja verdade não esteja plenamente convicto, obrigando-se tão somente por aquilo que conhece e está resolvido a cumprir. Gálatas 6, 7. Esse acha, né, filho? Esse acha, né? Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se você semeia um juramento falso, se você semeia mentira, se você semeia falsidade, é exatamente isso que você vai colher.
Então a gente nós temos que tomar cuidado, não só no juramento diante das pessoas, mas o testemunho. Quando as pessoas perguntam sobre Cristo para você, ou você dizendo que você é cristão e você não dar testemunho às pessoas do cristianismo que você faz, através de atos, através de palavras, através de ações, como que você faz? Amém, queridos? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos. Agradecemos, Pai querido, pelo teu cuidado e pelo teu amor. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor nos dê um tempo de comunhão agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.